Obrigado, Rosana. No dia 15 de junho, sábado, dia que antecede o atendimento médico espiritual, Rosana, que está aqui presente conosco, vai nos trazer um... Hã? Não foi, não. Deve ser. É só apertar o botãozinho. Apertei, tô vendo. Tá gravando. Jesus. Você faz tudo. E por pouco, quase que a gente nem tem um trabalho apresentado essa noite, porque simplesmente quando não resolveu entrar em modo de atualização. Não satisfeito, nem entrou em modo de limpeza. Eu falei, Luiz, a gente faz para não tem como. A gente vai dar uma aceleradinha, por conta que nós ainda somos escravos do tempo, cronológico aqui na Terra. Na espiritualidade é diferente, como o Luiz bem colocou, e você se lembra perfeitamente da fala do Luiz, por incrível que pareça, todos nós somos constantemente inspirados pelos amigos espirituais. Nós não combinamos, o Luiz não lemos o capítulo dessa noite com certeza, mas o spoiler é maravilhoso. E ao longo do nosso estudo a gente vai perceber, vamos encaixar algumas questões que ele colocou dentro do estudo dessa noite. Daí, não lembrando, dia 15 de junho, 19 horas, Centro Espírita Amor e Verdade, uma palestra imperdível com a Rosana Souza, falando sobre autismo na visão espírita. Se você me permite, Rosana, o autista está mais avançado do que nós. Bem mais, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos terminar o capítulo 18, apontamentos à margem, muito interessante, o estudo sistematizado da obra de André Luiz de Tádeo Chico Xavier, nos domínios da mediunidade, uma obra interessantíssima. Lembrando que quarta-feira sempre estudamos mediunidade há 85 anos, completar agora em agosto. E na semana passada, nós trouxemos, eu acho que tem um link ainda, claro, quem estuda, né, sempre acompanha os capítulos, mas ela falou sobre aquela questão que aconteceu numa casa espírita, André Luiz, Hilário, Gabriel que estava junto, Alves, acompanhando uma senhora, para finalizar da metade da segunda parte que ela apresentou para o final, que havia pedido um filho que abreviou a sua existência na matéria. Bom, gente. E no finalzinho tem uma mensagem muito interessante, que a gente vai contar com vontade ela agora, que fala sobre Jesus e mediunidade. Vamos continuar com a mediunidade hoje, para finalizar o capítulo 18, e falarmos um pouquinho, a gente não teria como se aprofundar mais, na questão do médium psicógrafo ou aquele que escreve. As três modalidades, ok? Então, vamos lá. Hilário esboçou um sorriso de um estudante satisfeito com a lição, finalizada com a Rosana, e exclamou: ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender a necessidade da mediunidade com Jesus. Para sintetizar o estudo da semana passada. Os trabalhos da reunião tocavam, então, chegavam à parte final, ou à fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel é apresentado no capítulo 16, lá no mandato por meio de um único, você se lembra muito bem, no capítulo 17 não aparece, mas ele permanece no ambiente, só que não aparece na história. Se dispunha a grafar, ou seja, a redigir a mensagem de encerramento, e respeitoso pediu-lhe cunhar, ou seja, assinalar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu, concordou, gentil. Dona Ambrosina, objeto do nosso estudo, já de algumas semanas, entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação ao longo das outras psicografias que ela havia recebido anteriormente. Vamos dar um pouquinho sobre a psicografia. Tem tudo bem? Certo? Dúvidas? Podemos continuar? Então, sigamos. O diretor da reunião, encarnado, já muito bem quem era, nós não lembramos com certeza, já passou, rogou o silêncio para o remate, ou seja, a finalização, desfecho dos serviços, e tão logo, reverente, quietação ou silêncio se fez na Assembleia. O condutor espiritual daquele trabalho da casa controlou o cérebro da medianeira, ou seja, o cérebro da dona Ambrosina, tomou-lhe o braço
escreveram aceleradamente. A casa tem vários médios psicógrafos, psicopictográficos, aqueles que desenham, que pintam, pouquíssimos, um só, pelo menos. Psicofônicos, muitos, videntes, vários, clareaudientes, vários também. Todos nós temos mediunidade em maior ou menor grau, a depender do acordo que nós fizemos no plano espiritual, para que nós avançássemos moralmente, através também da mediunidade, no processo de recuperação ou resgate, né? A gente costuma até brincar, obviamente, com todo respeito, pagando o nosso crédito Kardec. Ou seja, aquela faturazinha que ficou pendente, vamos acertar agora. Como é que a gente pode acelerar esse processo? Vamos ser médico. Aí, quando o senhor permite, a gente vem que... Ih, cara, eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu não quero nada disso. Quantas pessoas sofrem, quantos médicos estão internados, hospitais psiquiátricos, por ignorarem a mediunidade que eles têm. Certo? Vamos lá. Vamos supor que seja um médium, perdão, o cérebro da dona Ambrosina, médium de... Muito bem. Vocês estão observando ali, tem um pontinho vermelho nessa imagem, vocês estão percebendo? Sim. Quem sabe o que é? Muito bem. A glândula pineal, também conhecida como epífise, que não é a glândula pituitária, que é essa coxinha de galinha aqui na frente, logo à frente, tá vendo? Ela fica bem no centro, aqui em cima do nosso nariz. A pituitária, ou a hipófise, a pineal é a glândula da mediunidade. Porém, ela também age nos sistemas nervoso e endócrino. É composta, constituída de cristais, literalmente, por isso que eu esqueci de trazer, mas já trouxe isso aqui uma época atrás, de apatita, que reflete a comunicação com o plano espiritual através da pineal. É composta desse mineral chamado apatita. É o chakra coronário, ou seja, o chakra da coroa, vamos falar um pouquinho dele também, e responsável maior pela mediunidade. A glândula da mediunidade, a glândula pineal ou a epífise. Correto? Não. Hoje não passamos nem até agora. E aí nós sabemos então que aqui nós estamos, vamos supor que seja a dona Ambrosina, né? Uma imagem de terceira dimensão, com a glândula superativada por conta do trabalho mediúnico de décadas, né? Trabalhando com Jesus na mesa mediúnica, e nós vamos continuar. O mecanismo mediúnico da psicografia, ou seja, do médium escrevente. Vamos falar daqui a pouquinho das 3 categorias. O mentor espiritual, responsável pela preparação do fenômeno da psicografia, aproxima-se do médium e aplica-lhe. Por isso você vai fazer um assim, rapidinho. Forças magnéticas sobre o seu chakra coronário e sensibiliza a glândula pineal, todos nós conhecemos, fazendo-a produzir o hormônio chamado melatonina, responsável pelo ciclo do sono ou pelo nosso relógio. Bem, perfeito. A melatonina interage com os neurônios, tendo efeito sedativo, relaxante, calmante. Em seguida, a melatonina é direcionada para a parte do córtex cerebral, responsável pela coordenação motora, que irá permanecer sob seu efeito sedado. O córtex cerebral é essa região na frente. Então, o responsável pelo trabalho por aquele médico especificamente, ele aplica uma espécie de passe, ativa a glândula pineal, essa área que é responsável pela parte motora do corpo humano, ela é relaxada, o médium entra em transe e então dá essa facilidade. Em qualquer tipo de mediunidade, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a psicografia. Continuando. Assim, o médium perde o comando sobre os órgãos da coordenação motora, permitindo que outro espírito se ligue a esse sistema sensorial e o utilize, utilizando o órgão físico, o corpo físico ou vaso físico do médium, ostensivo. Nem todos têm essa capacidade, obviamente. Assim, médios, tem os médios ostensivos,
passivo, não é isso? Mediunidade passiva, ou seja, aquele médium que tem todo mundo tem mediunidade. No mínimo inspiração, ou alguma intuição. É a prerrogativa do encarnado. Né? Em seguida, os espíritos auxiliares aproximam o espírito que irá se manifestar pela psicografia, nesse caso específico da dona Androsina, ou mesmo se dá com a vivência, ou com a incorporação, ou a psicofonia, ou outro tipo de mediunidade. E fazem ligação perispiritual aos órgãos sensórios do movimento dos braços do médium. Isso ocorre através do chakra, que pode ser escrito com C ou com K, porque é uma palavra hindu em sânscrito. Alguém ainda não conhece chakra? Quem não conhece pode levantar a mão sem medo, quem não é cobrado. Todo mundo conhece chakras então, né? Sim, esse é o quinto, esse aí é o quinto. A gente vai mostrar daqui a pouquinho. Coração. E aí, nas nossas pesquisas, nós descobrimos uma coisa muito interessante, pouco a gente fala sobre ele, o chakra humeral, úmero, nas nossas costas. Aquelas imagens católicas dos anjinhos batendo asas, nada mais são do que evidências de médiuns videntes, ou possivelmente artistas videntes que viam a aura que expandia através do chakra humeral, ou do úmero, e dava a impressão que eram asas. Olha a coisa figurativa. Olha como é que a gente começa a entender todo o processo que existe há 1700 anos na história da humanidade. Quando eu li sobre chakras, fala que o que é mais estudado são os centrais, né? E que existem mais de 23, né? Ou 32. A literatura é meio confusa. Mas vai além dos 32, porque nós temos os principais, são 7. Nós temos uns 20 e pouco, 25, sei lá como foi. Além desses 32, que é o número máximo, ainda temos os chakras terciários. Porque o que vai do 8º até o 22º, 32º, são chakras secundários. Nós trouxemos alguns para vocês entenderem um pouquinho melhor. A gente quase nem estuda isso. Entretanto, o médium, ele utiliza os chakras, o médium ostensivo, e os médiuns passistas também utilizam seus chakras. Importante trazer a luz sobre essa questão, para nós não depois dizermos, poxa, a gente não sabia, agora já sabe, e a gente vai entender essa pesquisa. Tá? Nós apresentamos há muitos anos atrás aqui uma palestra sobre chakras, quem esteve presente lembra disso, bem interessante, inclusive com a ótica espírita. João de Anjos, se não me engano, também falava sobre isso, sobre chakras. Daí a importância sine qua non do estudo, não basta assistir estudos presenciais. Se não estudar, a criatura vai voltar para o espiritual ignorante. Não tem como. Você vai ver os próprios espíritos superiores. Vamos lá. Tentei estourar. O espírito comunicante temporariamente aposta-se dos gânglios nervosos à altura da omoplata do médium, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo assim expressar através da leitura. Uma pena que eles formam tudo. Não posso para cá, ou aqui eles formam tudo, mas ele vai estar o site. Ele faz um contato com o órgão sensório. Não der no braço, Vamos ver. e o chakra de quê? Então, Vórtice de energia. Sai do primeiro, que é o chakra básico, que é o localização suprarrenal, é vermelho, passando pelas glândulas sexual, que é laranja. O primeiro chakra é no tofu. O segundo chakra é sexual, não só a questão fisiológica, biológica, introduzida como uma das inter-relações. O homem com o próximo, o homem com o homem com o terceiro é o plexo solar. É a câmara da compensação das emoções, não sentimento. Emoções é uma coisa, sentimento é outra. O outro chakra fica localizado no latino, ele pode ser verde como pode ser rosa, cada um corresponde a uma cor. Primeiro vermelho, segundo laranja, terceiro amarelo, outro solar, agora é da cor do sol. O quarto, como é que é o meu quarto? O quarto é verde, localizado no latino, uma pequenininha, tamanho de cabeça azeitona, atrás do coração, glândula responsável pelo nosso sistema imunológico, entendeu? Quando é verde. Quando é rosa, é responsável pelo amor universal. Esse que Jesus nos ensina, que ainda hoje não conseguiu exercitar pelo excesso de simplicidade que é. Nós complicamos tudo o que ele disse. O quinto é o laríngeo, da comunicação azul celeste. O sexto é o índigo, da pituitária. E o sétimo é o azul celeste,
celeste, índigo e violeta. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá só passando. São os 7 principais. E os secundários. Aí vai dar os 32 talvez, né? Aí nós trouxemos um convidado muito especial para falar um pouquinho sobre esse chakra humeral. Tá? Talvez alguns conheçam, ou talvez não. Talvez a maioria não conheça, mas a gente vai apresentar a vocês um convidado muito especial chamado Wagner Borges. Chakra humeral, do lado esquerdo, na parte alta do pulmão. É um chakra ligado à mediunidade, que quando o envolve ele acopla normalmente, parcialmente aqui. Esse é um ponto de hipersensibilidade mediúnica. Na parte alta do pulmão esquerdo. Agora tem um equivalente na parte alta do pulmão direito, que é mais anímico, enquanto que esse esquerdo é mais mediúnico. E quando você fala que você capta aqui e sente, o chakra frontal tem a contraparte dele aqui. Fecha um circuito que acaba pegando as orelhas. Agora, normalmente, daqui para cá ou daqui para cá que vai pegar a mediunidade, a psicofonia aqui, cara. Então, a captação mediúnica, principalmente do chakra laríngeo, o chakra humeral e principalmente o chakra coronário, onde desce um fluxo da energia da entidade sobre o médium. Então, esse humeral, por exemplo, eu já escutei algumas pessoas dizendo, mas no meu caso isso parece ter um coração. Parece ter um coração, não tem exatamente isso. São 2 chakras que dão esse efeito coração. O chakra frontal parece ter um coração aqui e o chakra humeral parece que tem algo pulsando ali. É um subchakra, não é um 7, como ele está na região alta do pulmão. Qual é o chakra que controla o pulmão? O chakra cardiorrespiratório. Então, muita coisa que rola no humeral repercute no chakra cardiorrespiratório também. E altera a parte emocional do médium. Olha, isso me esclareceu muitas coisas, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, já falei, nossa, será que eu estou tendo alguma coisa aqui? Mas eu sentia aquele energético, sabe? E outras pessoas falaram, não, eu também sinto. É bem nessa parte da omoplata, né? É a omoplata, né? Exatamente. Agora, detalhe, hoje o pessoal chama aqui, na área da escápula, clavícula, pega essa área toda. Por que se falava desse chakra, a medicina do yoga? Porque o yoga não trabalha com a mediunidade. O yoga é aqui. As áreas que falam mais de mediunidade, quais são? O espiritismo, o candomblé, dentro da tradição afro. Então, as informações sobre o chakra humeral, elas aparecem principalmente na literatura espírita. Tem um autor que já está desencarnado, chamado Remy Nunes. E como ele trabalhava muito com cromoterapia, o pessoal meio que polarizou na parte das cores, mas na literatura dele fala de chakra humeral, Remy Nunes. E tem outros autores na área espírita, que alguns da área urbana, que também falam desse chakra. Por isso que ele não é tão falado em outros contextos, que não trabalham a mediunidade, ele é mais falado no contexto mediúnico, e outra, ele não é um dos 7 principais. Então, fala-se pouco dele que é um dos secundários. Dúvidas? Wagner Borges, para quem não conhece, é professor, pesquisador, consultor das revistas Espiritismo e Ciência, Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. Nós temos um tempinho, vamos cuidar aqui. Celso, pode saber o que eu disse? Pode ir. Eu vejo esse verso, você vai acumular. Vamos lá. Médium psicógrafo, médium de escrita, médium escrevente. O mentor dele ministra um passe, uma espécie de vibração magnética na pineal dele, que está localizado aqui na frente. Ele relaxa. Por quê? Para entrar em sonolência. Lembra do ciclo de sono, do relógio biológico? É aqui que está localizado, nesse ponto. Uma vez que ele relaxa, ele passa a sua mediunização. Vem um outro irmão, acompanhando mais 2 irmãos, ou 3, ou 4, ou 1, que são os responsáveis por encaminhar aquele irmãozinho que vai se comunicar, sofredor ou benfeitor, na ambiência do médium. O nome está aqui em cima, com um papelzinho, com a canetinha, com lápis. Ele vai simplesmente passar, então a gente vai ver daqui a pouco, transferir para ele o processo da psicofonia. Aí tem 3 modalidades como já vi. Obrigado, Celso. Obrigado. Bom, vamos lá. René Nunes, tá? Espírita. Então, como o próprio Wagner falou, ele foi deslocado para a área esotérica. Ele trabalhava dentro do espiritismo com cromoterapia. Nós sabemos que a cor influencia o nosso estado de ânimo, nosso estado emocional, psicológico. Óbvio. Né? Se assim não fosse deixando de revirando as cores, seria tudo cinza. Ou preto e branco, uma parede do preto ou branco.
E nós trouxemos os chakras, tá? A cromoterapia, tá? Esse livro aqui, nós encontramos no site que vende livros baratinhos, alguém pode lembrar? Sebo virtual. Estante virtual. R$20. Esse livro aqui, que é do próprio Hermeto Nunes, na Amazon está R$714. Esse aqui é um compêndio, né? Mas esse aqui é uma das primeiras edições, é a quarta, se não me engano. E nós temos o chakra básico, que é o vermelho, localizado nos pudrenais, o sacral ou sexual, localizado nas glândulas, nos órgãos reprodutores, o plexo solar, no baço, o cardíaco, dividido em duas cores, verde e rosa, verde sendo monológico e rosa é o nuca. Quando a gente está amando, ele está pulsando o quarto chakra numa frequência que, se ela for vista através da própria quintanografia, já fizemos um trabalho aqui também, vamos ver aquela parte da rosácea. O quinto é o laríngeo, responsável pela comunicação. Todos os grandes comunicadores utilizam muito fortemente o quinto chakra, pela do celeste. O sexto é o frontal da pituitária. E o sétimo, coronário de coroa, ou chakra das 1000 pétalas, que ligeiro em velocidades diferentes. 2 pétalas, 4 pétalas, 8 pétalas, até 1000 pétalas por último, localizado na pineal. E aqui o famoso chakra humeral que nós trouxemos para nós hoje, a partir de hoje, entendemos que ele existe em cada um de nós e, sobretudo, muito ativo nos médiuns. O Wagner falou sobre a psicofonia e muita ocupação sobre a evidência, mas ele age fundamentalmente na psicografia. E nós trouxemos mais uma rodinha, tá? Só para a gente ter uma noção, que além do humeral, ou do número, ou do ato, tem o nucal, na nuca. As mãos também têm chakras, os pés também têm chakras, e esses outros aqui ultrapassam os 32 aos 25. Luciano, todo chakra é uma glândula? Todos os 7 chakras principais do corpo relacionados com as cores São glândulas. A origem deles é nas glândulas suprarrenais, sexuais, baço, timo, tireoide, pituitária e pineal. Certo? Bom, sigamos. Livro dos Espíritos. Vamos conseguir finalizar. Capítulo 15. É isso mesmo, gente? Isso. Ok. No capítulo 15 nós temos os médicos cretins ou psicógrafos. Aqui Kardec trata de 3 categorias distintas. São 4 questões apenas. Da 278 a 281, entretanto a primeira é introdutória e as outras 3 são específicas. A introdutória ele fala o seguinte, questão 178. Livro dos médicos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos a parceria com o plano espiritual, sempre, jamais esquecemos Jesus, eles, benfeitores, têm Jesus evidente. Nós precisamos criar a imagem, projetar a imagem de Jesus, onde já está consolidada no coração, basta sentir o amor. A gente se eleva e estabelece a comunicação, ou a fusão. 10 centímetros, eu esqueci de falar para vocês. Quando o espírito se aproxima do médium, tem uma distância de mais ou menos 10 centímetros. Na corpo, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, ainda física. Certo? Ele vai ficar aproximadamente 10 centímetros ali é como se fosse. Perispírito do espírito comunicante com o perispírito do médium que vai captar aquela comunicação. 10 centímetros. Na corpo, existe isso. Com tanto mais afinco deve ser empregado quando é por ele os espíritos revelam melhor sua natureza e grau do seu aperfeiçoamento ou da sua interioridade. Pela facilidade que se encontram em exprimir-se por esse meio, a psicografia, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciá-los o valor. Para o médium, a faculdade de escrever, ou a psicografia, é, além disso, mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Por isso que toda vez que um médium, já de alguns meses na casa, um médium persegue a pensão mediúnica daquele companheiro nosso, ele já está pronto. Se não estudar,
falo de espírito. Que falta o arcabouço do conhecimento. Teve um trabalho gigantesco para verificar a terceira revelação. E tem gente que não estuda. Médium que não estuda. Vamos lá. Classificação. Conforme a mecânica do processo mediúnico, os médiuns psicógrafos podem ser classificados em mecânico, intuitivo e semimecânico. Médium mecânico. Nesse caso, o mentor responsável por aquele trabalho, o próprio mentor do médium, ele isola completamente as faculdades cerebrais do receptor. Entra pineal, estado do sono, relógio biológico, ele desliga, ele perde a consciência. O médium intuitivo, o espírito não atua sobre a mão do médium. Atua sobre o espírito, ou seja, sobre a sua alma, que é o espírito encarnado, imprimindo-lhe suas vontades e suas ideias através do pensamento, projeção do pensamento. Há uma intimidade muito grande, muito estreita, entre o pensamento do espírito comunicante e o médium que vai receber a psicografia, ou psicofonia, ou evidência. Certo? Pode ser treinamental, ou seja, projeção no ambiente. Pode voltar no passado, é comum. Pode rever situações para a própria entidade, o médico está percebendo isso, mas dentro da psicofonia principalmente. E a evidência também proporciona essa característica do médium ver, na laboratório mental dele, o fato que gerou todo aquele imbróglio entre dois irmãos que criaram um litígio e um acaba decidindo o outro. Certo? Dúvidas? Sigamos. E semimecânico. O isolamento parcial do médium. Ou seja, o médium fica semiconsciente. Sim. Como a gente aprende pela fixação das ideias, além do estudo, nós trouxemos mais uma vez essas três características fundamentais do médium psicógrafo. Ou seja, a psicografia mecânica, onde o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, não toma posse, mas age sobre. Ok? A intuitiva, o espírito não atua sobre a mão do médium. Respondemos a pergunta. Para escrever, atua sobre a alma do médium, identificando-se com ela por sintonia ou compatibilidade vibratória, imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. E por fim, a semimecânica, onde o médium sente que uma impulsão é dada à mão e ao mesmo tempo tem consciência, está lúcido, embora utilizado, à medida que as palavras se formam. Nós, durante muitos anos durante essa mediúnica, nós, buscamos, falávamos como médium psicólogo. Então as informações elas não vinham lineares, elas não eram fluídas, vinham como se fosse um download, uma linguagem mais contemporânea. Tem informação e quando o cérebro modificava aquela informação, ela se desdobrava e tinha que ser rápido. Poucas foram vezes que eu não tive consciência na época da ação direta do espírito comunicante que não se estava ali. E aí hoje nós descobrimos que é através do chakra umeral que o processo se dá. Eu era ignorante. Luciano, qual dessas é a mais comum? Qual das três é a mais comum? A intuitiva. Vou usar a intuitiva, isso, perfeito. Tá? Trouxemos dois exemplos conhecidos mundialmente dentro do médium psicógrafo, os maiores médiuns psicógrafos que se tem história, que tem notícia, registro na história brasileira e também fora do mundo, que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Francisco Xavier, que até 2010 psicografou 439 livros, sendo que mais de 50 milhões de exemplares foram vendidos no Brasil e no mundo, e Divaldo Franco, que psicografou mais de 250 mil obras e vendeu mais de 8 milhões de exemplares de suas obras psicografadas desses livros. Exemplos clássicos, imbatíveis, médicos, não só, que alguns também eram psicofônicos, alguns eram tipo, mas de volta com 96 anos, olha só, e trabalhando, lúcido. Olha o que o trabalho do bem, em nome de Jesus, faz com o corpo físico da criatura. Sustenta, mantém saudável, lucidez mental, de raciocínio. Isso vai chegar a 100 anos trabalhando. Muito provavelmente.
Bom, continuando nosso estudo, já vamos estar não vai ser uma hora. Voltando à obra de André, em minutos rápidos, apontamentos de Gabriel, lembra do Gabriel lá no capítulo 16, no andar do mediúnico, ele retorna agora para finalizar esse capítulo. Os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A gente vai fazer uma leitura agora por cima, tá, gente? A médium, Dona Dulcina, levantou-se e passou a ler-os em voz alta. Aí é que vem a exortação que serve para todos nós, encarnados aqui, visíveis, os nossos irmãos invisíveis também, os nossos companheiros encarnados. Olha o que Gabriel nos trouxe como apontamento, através da fotografia da Dona Ambrosina. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não achar que falsa, vamos lembrar a interpretação do livro do Evangelho. Olha o alinhamento. Para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direto, o alinhamento com o espiritual superior, a sintonia com a espiritualidade maior, o trabalho constante no bem e a fé que nos colocou. Muito bem. De nosso ajustamento à vida superior. Nós deveríamos ver aqui como já vivêssemos na espiritualidade. É difícil, sim. É impossível, não. Enquanto o homem velho estiver gritando dentro de nós, não adianta trabalhar em tempo firme. A partir do momento que eu me decidir, não, agora eu quero abrir mão do meu ego inferior, quero me dedicar, que dedicação vai ser no trabalho, na família, com todo mundo. Muda. O que muda é o mundo interior, o reino de Deus que está dentro de nós. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vai ter que continuar da mesma forma. Só que um detalhe. As inter-relações, elas vão mudar para melhor. A partir do momento que a gente projeta o Evangelho, e claro que tem também uma coisa que faz, porque até o que as obras continuidades, a criatura humana ela vai se transformando interiormente. Por fora é a mesma coisa, não muda nada. Mas no interior dela é que nos colocou. Esse ser, essa assinatura íntima, que vai ser a mesma, vai vibrar lá no mundo espiritual, no caminho da parte espiritual. Como está assim. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar nossa conceituação de médium, não mais como cavalo de espírito, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos como Moisés naquela época, se lembra muito bem da história, como hoje em dia ainda existem alguns irmãos nossos que comercializam a mediunidade. Lamentavelmente estão se comprometendo com a sua própria consciência e o plano espiritual. Com o esquecimento dos nossos deveres na elevação própria, é intransferível, como o André fala na mensagem que nos traz. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus, que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, que acabamos de falar há pouco, por intermédio do trabalho construtivo e incessante, perene, constante, trabalhador aqui, trabalhador lá. Todo no ambiente. E as companhias espirituais já estavam aqui conosco, e vamos praticar bem. É difícil colocar em prática? Para quem não conhece, sim. Mas para quem já deu tanto ao doutor espírito, não pode dizer, eu não sabia. A consciência vai cobrar. Vai. Você não. Se nós vemos ele, não pode dar para aquele doutor espírito as informações. Podia ter feito, mas eu não fiz. A mediúnica. Quantos irmãos nossos se repreendem? E o que falar em Jesus? Nunca. Então, hora de apresentar ele. É verdade, não. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo. Cada um que faça sua parte, por si e pelo próximo, que nos oferece para a jornada salvadora. Aqui, Gabriel está falando dos amigos espirituais. O mesmo ocorre com os amigos físicos, materiais também, nas nossas interpretações. Que nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada um de nós transporta consigo questões essenciais e intransferíveis, que são exclusivamente nossos, que nós planejamos no plano espiritual, dentro daquilo que nós conhecemos como planejamento ou programação encarnatória. Eu não posso pegar aquilo que eu me comprometi com a minha consciência, ainda lá com os direitos encarnacionistas, e passar para eu ver e passar para você. Não, é meu, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. Certo? Cada um com a sua opinião, que faça muito melhor, que a gente vai diminuindo,
das vezes, implocam a nossa perseguição. Salvos foram médios nesse. Ok? Luciano, eu não entendi. O Espiritismo, simbolicamente, Jesus quer adorar o mundo. Que mundo é esse? A terceira revelação do mundo dos Espíritos para a humanidade. Primeiro é Moisés, segundo para Jesus, e segundo a terceira é ele, a doutrina dos Espíritos. Espírito da verdade. Não é isso, você vai. Jesus vai voltar. Promessa dele mesmo. Promessa do próprio Cristo, que enviaria o Consolador. Prometido. Perfeito. Espírito da verdade. Só aquele pedacinho ali do transformar companheiros de luta em oráculos e adivinhos, Moisés. Por que Moisés? Porque todo mundo, os médios eram os sensivíssimos de Moisés, para preso do Egito, sério, do povo judeu. Uma galera lá era médium. Então o pessoal fala assim: vai chover hoje? Vamos consultar um médico. Será que você fez amanhã? Aí consulta Leão, que é médico. Que era quando ele falava que ia consultar Jesus, Deus. Não tinha regra, não tinha critério, não tinha um sistema. Então todo mundo consultava os médicos na época, que eram oráculos, da Bíblia, na Inglaterra, da Grécia, a história está repleta de médicos. São os oráculos, na verdade, são médios extensivos. Então Moisés proibiu a comunicação com o espiritual naquela época, porque era uma coisa excessiva e além da naturalidade. E o ser médico também, de maiores médicos da história humana, o que ele fez? Hoje ninguém mais morrer. Bom, hoje nós temos algo semelhante, não como era naquela época. Imagina, centenas de pessoas fugindo do Egito, o faraó, uma galera ali tinha proteção do extensivo, e aí o pessoal começava a brincar. O que aconteceu hoje, o que aconteceu amanhã? E aí, Moisés, por aí. Desencarnados, respondiam? Não? Não respondiam? Tu está satisfeito com a resposta? Pensei que você estava respondeu, entendi. Desencarnados, todos poderemos extenso campo de experimentações e provas condizentes com os impositivos do nosso crescimento para a imortalidade, crescimento perene, contínuo, interrupto, não para. E a vida é fluida, é dinâmica, ela vai, e vai. O que a gente vai fazer de bom aqui? Não bem nas mãos, você é o nosso advogado. Olá, aqui de novo, advogado. Não atribuamos assim ao médico obrigações que nos competem, ou seja, a nossa responsabilidade frente à nossa consciência. Em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço ao ato da própria ascensão. É nossa responsabilidade, a nossa evolução espiritual. Bom, não é de mais ninguém. Eu não posso pedir o Turinho, o Pedro, quem que seja. É nossa responsabilidade. É difícil, sim, é impossível, não. Basta que a gente desenvolva a força de porquanto só nós cabe o serviço ao ato da própria ascensão na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe de forma amorosa. Porque Jesus falou. Diante de nossas assertivas, podereis indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam, a preguiça mental. Falou um pouquinho mais companheira nossa. Diz, hoje em dia, a humanidade praticamente inteira está sofrendo um surto de excesso de dopaminérgico, porque os celulares estão deixando as pessoas cada vez mais ignorantes, preguiçosas mentais. É tão gostoso de pensar por nós mesmos, né? A gente foi educado dessa forma. Os livros ensinam. Por que ficar agarrado no celular o tempo todo? Esse é mais cuidado que hoje, praticamente. Não, tem velho também que está fazendo isso. Não fala do nome, né? Da igreja. Vamos combinar. Assim, se o espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo o santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, obrigado, que neles encontramos o pensamento puro do Cristo. Olha Jesus então novamente. Auxiliando-nos a compreensão para o mais amplo discernimento da realidade.
Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, causa e efeito, ação e reação, a justiça divina agindo o tempo todo, equacionando conflitos aflitivos, problemas do ser, do destino da dor. Leon Denis, que ainda não leu, leia, que é um livro interessantíssimo, extremamente filosófico, deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evoluímos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos que nós mesmos escavamos em nós da morte, a fim de que nos consorciemos, nos estabeleçamos acordos, consórcios, contratos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. É um oceano, consciência cósmica, cosmo. Somos uma grande família de criação, uma grande família cósmica, cujo governador e gerenciador do movimento, quem é? Cristo. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros, a vocês, por nossa vez. Acreditar seja pouco, revelar a excelsitude, ou seja, a magnitude e amplitude da justiça divina. Admitis seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade pela sua dinâmica. Reverenciamos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos do templo sagrado da fé, que o Luís colocou, na interpretação do Evangelho, através dos quais contemplaremos de mais alto, eles, os espíritos superiores, a esfera das cogitações propriamente terrestres, de cima para baixo, de sempre dos olhos, o tempo todo. É Paulo que dizia que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? São os nossos amigos, nossos pares espirituais. A esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime, cada um de nós aqui, e infinita. O reino divino do universo começa dentro, não fora, é exo, é interior. A publicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve, lá seguir conhecimento, como é comum, é praxe, foi pronunciado. Enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, antes com conceitos ouvidos, passamos profunda reflexão, introversão, para melhor aprender e meditar. Ainda não encerramos, tem um pouquinho de exceção da gente, um pouquinho também aqui. Semana que vem, o Bezerra, inicia no capítulo 19, dominação telepática. Não percam cenas do próximo capítulo, é muito interessante, tem história de divindade. Tá? E aí nós trouxemos mais uma vez a divulgação da palestra da nossa companheira Rosana de Souza, aos doces na visão espírita, e não podemos deixar de divulgar que a nossa casa também tem uma campanha de auxílio aos nossos irmãos menos favorecidos. E nesse mês nós iniciamos a segunda parte da campanha da Casale, que começou agora em junho, vai a julho. E depois, a terceira, que começa em agosto, vai ter dezembro, campanha de Natal. Como nós fazemos parte da nossa grande família universal, nós vamos encerrar nosso trabalho com uma canção que fala sobre a família. Nossa família é unida.
E as coisas não vêm porque são muito grandes, além de amar. Sem pensar no tempo, não há vida entregar. Só hoje, quando eu venha, dizer te amo. Quantas vezes até longe não se sabe, dar um abraço, levar e sem demora, perdoar, brincar mais vezes pra família e se pensar, conversar de certas coisas. De certas coisas continua a passar. E o que resta é só hoje transformar. A gente não perde tempo, não deixa de ser útil no próximo, com vocês. Mesmo que não tenha tido oportunidade, porque elas tinham acontecido e nós negligenciamos, Deus, infinitamente bom e misericordioso, a ponto de permitir que nós possamos ter no futuro. Eu te amo quantas vezes for possível. Agradeço ao céu, Senhor, não deu esse vídeo esses dias. Eu chorei bicas, extremamente emocionado, mas de lá seu nome, ontem e jamais. Obrigado pela paciência.